Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor Dr. Dayson José Trevisol, cientista da área da ciência da saúde. Você pode assistir a essa nossa entrevista no blog, cujo endereço aparece na sua tela, ou enviar perguntas ao professor Dayson no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Dayson, no bloco anterior, falávamos da importância, da relevância da pesquisa e como ela é feita. Na verdade, ela é aplicada segundo uma estrutura sistemática, né? Fases que eu evidentemente não conheço, até por não ser da área. O senhor quer contar para as pessoas como ocorre? Eu acho que é importante, até para tirar essa questão de que as pessoas possam se sentir como cobaias e achar que o que nós estamos fazendo é uma coisa prejudicial para a saúde dela. A pesquisa clínica, ela envolve 4 fases. Tá? Essas 4 fases clínicas, elas são precedidas de uma fase pré-clínica. A fase pré-clínica é aquela que nós testamos um medicamento, testamos um procedimento em animais. Depois de testar nos animais, aprovados, reduzidos os riscos de morte, os riscos de efeitos colaterais, tudo isso nós passamos para a fase clínica da pesquisa. Então, só para que as pessoas saibam, primeira fase pré-clínica, onde as pessoas não entram nessa pesquisa, nessa investigação, e entram animais, evidentemente que é autorizado pelo Comitê de Ética, né? Isso. Em animais, e depois então a segunda fase. Isso, aí entra a segunda fase. A segunda fase da pesquisa, que é a parte clínica da pesquisa, ela se desenvolve em 4 etapas. A primeira etapa é com um número reduzido de pacientes. Certo. Então nós temos assim, 10 a 20 pessoas saudáveis que são testadas com aquele medicamento. Perfeito. Isso acontece geralmente em grandes centros de pesquisa. Certo. Nós atualmente não temos essa condição de realizar aqui em Tubarão. Ainda não, né, professor? Ainda não, nesse momento. Quem sabe daqui uns 4 ou 5 anos nós tenhamos essa possibilidade. Perfeito. Depois, a fase 2, ela avalia entre 20 e 100 pacientes. Aí é uma pesquisa que ela é feita em vários centros. Então, por isso é a importância da rede nacional. Ah, perfeito. Tá? Nessa fase 2, nós podemos entrar, e é o que nós entramos naquilo que eu falei, por exemplo, no veneno de cobra ali, que é para úlcera, para reduzir a ferida. Tá? Nós já estamos na fase 2. Essa fase 2, ela testa centenas de pacientes para verificar se o medicamento é eficaz. Perfeito. Tá? Se ele é eficaz, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se ele é seguro, tá? O quão seguro ele é. E aí partir para outras fases da pesquisa. Antes de falar de outras fases, eu vou te fazer uma pergunta de uma pessoa leiga, né? Todas as informações que estão na bula, por exemplo, de um medicamento, e você sabe, né? Antes de tomar um medicamento, lê a bula. Essas informações são originadas nessas pesquisas, professor Dayson? Exatamente. Na fase 3 dessas pesquisas, é o momento onde são originadas as informações para a bula que vai para o medicamento. Então, por exemplo, assim, o risco de se usar, quais são os efeitos adversos possíveis, quais são os indivíduos que não devem tomar aquele medicamento, tudo isso é tratado na fase 3 da pesquisa. Então, vocês verifiquem o seguinte, se nós conseguirmos fazer aqui na Unisul, aqui no hospital, e nós vamos conseguir, isso eu posso garantir para vocês, essa pesquisa clínica ou algumas pesquisas clínicas de medicamento, nós estaremos contribuindo com o Ministério da Saúde, com a Anvisa e com levantar aqui o nosso nível de pesquisa e a qualidade dos nossos profissionais, contribuindo com a saúde da população. Então, por isso que eu digo, as pessoas não são cobaias nesse momento. Claro. Elas são simplesmente uma forma de nós chegarmos a um resultado específico para aquela pesquisa. Perfeito. Não, inclusive foi uma palavra infeliz que usei, na verdade, porque até pelo fato de não conhecer a pesquisa nessa área. Professor Dayson, agora uma questão que você que nos assiste pode ter certeza absoluta da competência, porque quando um cientista, quando um professor tem o título de doutor, é porque ele está pronto para a pesquisa, com segurança absoluta para as pessoas. E eu queria te fazer uma pergunta que as pessoas também, quem sabe, gostariam de saber. Quanto tempo uma pesquisa pode demorar? Olha, as pesquisas, elas variam de acordo com as fases. Essas pesquisas, a pesquisa clínica completa, a tendência dela é de levar 10 anos. 10 anos. Entre 5 e 10 anos. Quando falávamos da nossa, não diria maturidade, mas da nossa precocidade em pesquisa, é porque, evidentemente, né, uma pesquisa que leva 10 anos, exatamente, nós estamos começando uma pesquisa. Exatamente. Praticamente, né? Então, assim, essa pesquisa, para você validar um medicamento, e por isso que as pessoas devem estar seguras quando se toma medicamento no Brasil, claro, ou no mundo, principalmente no Brasil, estou falando porque é uma situação local, o que acontece é o seguinte, todo medicamento que está no mercado hoje, ele passou por esse processo.
Todos os medicamentos passaram por esse processo. Então, eles tiveram de 5 a 10 anos de pesquisas para chegar num resultado clínico. Existe alguma informação na embalagem do medicamento que as pessoas podem utilizar para saber da segurança desse remédio, enfim, desse Na produto? verdade, assim, ó, toda vez que você for comprar um medicamento, se tiver o nome da Anvisa, se tiver o responsável técnico... Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso, aí o Ministério da Saúde, a regulamentação é feita por eles. Existem algumas características na embalagem que são apresentadas quando o medicamento é original. Hoje nós não temos mais tanto problema com medicamentos falsificados, nós tivemos lá... 97, o professor talvez tenha acompanhado, e que nós descobrimos aqui medicamentos falsificados, em alguns problemas. Hoje está reduzindo isso, porque a regulamentação da Anvisa e do Ministério da Saúde está aumentando. E o rigor também é muito grande, professor? O rigor é muito grande. Hoje em dia, assim, para você aprovar um medicamento, por isso que precisa 5 a 10 anos de pesquisa para isso. E tem mais uma coisa, a partir da quarta fase, nós fazemos a pesquisa clínica já com os medicamentos aprovados. Então, aí a última fase da pesquisa clínica, ela acaba sendo uma avaliação dos resultados do medicamento que já está no mercado, que já está lá no balcão da farmácia. Então, em alguns momentos, nós podemos convocar pacientes que estão usando, eu vou dar um exemplo aqui, medicamentos para pressão arterial, que é um dos maiores males da população brasileira hoje. 40% da população tem hipertensão. Sofre de hipertensão. Então, assim, nós podemos estar convocando em algum momento essas pessoas para realizarem uma avaliação da eficácia desses medicamentos, dos efeitos colaterais, dos efeitos das reações adversas e assim por diante. Muito interessante. Agora, professor, tu falou uma palavra, mundo, há pouco, né? Que eu queria resgatar para você que nos assiste. Então, veja bem. Um medicamento, depois eu vou lhe perguntar se o Brasil tem um potencial para isso, né? Mas o medicamento que é aprovado, que é após 10 anos, 15 anos, por exemplo, de estudos, ele acaba sendo liberado para comércio, para comercialização, perdão. Ele também é vendido em outros países, professor Dyson, apenas no Brasil, ou são laboratórios internacionais que dominam este tipo de comércio de medicamentos? É a segunda parte que você falou. Então, na verdade, os laboratórios internacionais, a maior parte dos laboratórios que nós temos hoje, tirando uma meia dúzia de laboratórios, são multinacionais. Então, eles fazem assim, eles fazem os testes nos locais, nos seus países, e esses medicamentos têm que passar por testes aqui também. Para entrar aqui. Nós fabricamos medicamentos, eles têm que ir para outros países, se forem para alguns países, em algumas situações, eles têm que passar por testes também. Então, quando chegam no país, antes de serem comercializados, existem órgãos que... Eles passam por órgãos testes, que regulamentam, né? Isso. Então, por exemplo, assim, no Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, na Europa tem uma outra agência que regulamenta esses medicamentos. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta, vou deixar para daqui a pouco para o outro bloco, mas eu vou fazer o seguinte. Suponhamos que um paciente, evidentemente que eu vou criar uma situação hipotética, tá, professor Dyson? E você que nos assiste, não te assuste, por favor, né? Que um paciente, ao tomar o medicamento, venha a óbito. Certo. Né? Suspeita-se que pode ter sido por causa de um tal medicamento. Então, eu gostaria que no outro bloco o professor Dyson me ajudasse a responder essa pergunta, ok? Certo. Para as pessoas que nos assistem. Estamos conversando com o professor Dyson José Trevisol, farmacêutico bioquímico, especialista em farmacoterapia, especialista em gestão universitária, mestre em saúde coletiva, doutor em ciências da saúde, enfim, um cientista que você pode perguntar, questionar no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, e também enviar essas perguntas no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco volta para o último bloco neste assunto brilhante, conversando sobre pesquisa em saúde com o professor Dr. Dyson José Trevisol. 3 minutinhos e já estaremos de volta.